Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando todo o ambiente e entrando em sintonia com essa casa, com os seus trabalhadores, com todos aqui presentes, para que a partir dessa sintonia possamos receber as benesses, o tratamento, as energias que necessitamos para a nossa melhoria interior, para a nossa melhor compreensão dos ensinamentos de hoje, para a nossa união, em prol de um objetivo maior, que é aprender a amar, a compartilhar, a nos tornarmos criaturas melhores. Esse é o principal objetivo. Nos colocarmos à disposição mentalmente, para que a partir do aprendizado possamos nos melhorar e permitir que essa sintonia com a espiritualidade amiga seja cada vez mais fácil, para que cada vez mais possamos ser amparados, inspirados e auxiliados nos momentos difíceis que encaramos no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, no propósito de aprender e de compreender os ensinamentos do Cristo. Abençoa essa casa, abençoa cada um de nós e permita que sejamos aptos e que tenhamos merecimento para receber todas as bênçãos e as boas energias que nos envolvem nesse momento. Fica conosco, nos auxiliando. Que assim seja. Graças a Deus. Me deram uma missão, falar sobre a paz. Cultiva a paz. Eu já comecei, quando me passaram o tema, eu já falei, meu Deus, eu vou fazer um exercício para ver se eu consigo, porque eu estava falando com a Tatiana, ele foi muito desafiante viver em paz nos tempos que nós vivemos. Porém, quando nós observamos o texto, que é o texto que dá pano de fundo para esse encontro, que é orientado pelo centro, que é o texto vem do livro Vinha de Luz, é o capítulo 65, quem quiser depois. Provavelmente eu vou falar alguns trechos aqui, mas é legal você, se tiver interesse, dar uma olhada, caso o tema lhe toque, de forma que suscite em você curiosidade de mergulhar mais no tema. Mas o tema começa com uma citação de Jesus. Na ocasião ele estava falando com os apóstolos e tal, e Lucas anotou, está lá anotado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 6, a seguinte frase: E, se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e, senão, ela voltará para vós. Essa frase está num compilado, num coletivo, numa coletânea de citações, lá do livro de Lucas, onde Jesus estava recomendando para os apóstolos que fossem fazer as pregações, que fossem visitar as pessoas, que fossem ao encontro das dores, das lamentações, daquelas pessoas que necessitavam. Inclusive, nesse mesmo trecho, 3 versículos antes, tem aquele famosa citação de Jesus: Eis que vos envio como cordeiros ao meio dos lobos. Tá, faz parte desse compêndio, desse compilado que foi anotado por Lucas.
Então, Jesus estava recomendando que os apóstolos fossem fazer as pregações, fossem fazer o anúncio da Boa Nova. Lembrando que naquela época a comunicação não era como era hoje, obviamente, né? Hoje nós temos acesso aos conteúdos, a tudo que está disponível na internet. Naquela época não tinha. Então as pessoas elas tinham conhecimentos pequenos, regionais. Então muitas vezes o que uma pessoa sabia num canto, a outra não sabia no outro. As culturas eram diferentes, muito mais do que hoje, por conta das distâncias e das dificuldades de comunicação. E Jesus falou, vão, ide, pregai, ide, e assim a coisa aconteceu. No tema de hoje, nós vamos falar sobre esse capítulo, cultiva a paz. E a pergunta que eu faço para vocês, a mesma que eu fiz para mim, é a que vem agora. Nós estamos em paz? Nós temos conseguido viver em paz diante da realidade que nós vivemos? Lembrando que naquela época, quando ele fez isso, quando Jesus deu essa sugestão, que foi anotada por Lucas, ele fala que, e se você oferecer a paz, e a paz não repousar sobre ele, sobre aquela pessoa, sobre aquele lar, sobre aquela região, a paz voltará para você. Então, essa frasezinha, principalmente essa parte, quando você oferece a paz e a pessoa não quer a paz volta para você, nós vamos lembrar ela durante todo o trecho do nosso encontro, que vai fazer muito sentido ao final. Então, prossigamos. Esse encontro me deixou algo um pouco constrangido por conta das questões macros do Espiritismo. Nós estamos falando do livre-arbítrio, do determinismo, da lei de causa e efeito, nós estamos falando da reencarnação, estamos falando da caridade e, obviamente, das citações de Jesus Cristo. Então, as coisas se conectam num ciclo de aprendizado cíclico. Então, nós estamos sempre aprendendo e voltando à mesma lição e retomamos de novo e vamos, mas não significa que nós não estamos evoluindo, significa que nós estamos avançando um passo de cada vez, justamente pelas questões do livre-arbítrio, do determinismo e da lei de causa e efeito, porque nós estamos encarnados, e viver como encarnado, pensar como desencarnado e viver encarnado é um exercício, e a doutrina espírita propõe isso. Principalmente quanto às questões do desprendimento, da renúncia, o que não é fácil. E nós estamos falando de paz. Nós abrimos o nosso... Não é nem abrimos, né? Nós pegamos o celular ou assistimos a televisão, que eu nem assisto mais, sinceramente falando. Ontem mesmo, antes de ontem, não lembro mais, estava comentando que há anos eu não assisto um jornal, tipo um jornal nacional, assim. E não está me fazendo falta, lógico que eu tenho acesso à informação. Mas eu seleciono o que eu quero ouvir, eu seleciono o que eu quero ver, eu seleciono o que eu quero apreciar. E eu consigo distinguir, eu consigo selecionar aquilo que me faz bem daquilo que não faz. Diferente do jornal convencional, porque aquilo foi criado por uma pessoa com uma intenção. Na origem não era assim, mas hoje é. Então, eu não quero me submeter a isso. Então, isso, de uma certa forma, me traz uma tranquilidade, me traz uma certa paz. Porque, como eu estava falando ali fora com a Tati, ela mesmo falou, os problemas de hoje, a gente estava entrando na palestra ali fora, já comentando no tema, ela falou assim, os problemas de hoje são os mesmos de ontem. E os problemas de ontem são os mesmos da época do Cristo. A diferença é que é dita de outra forma. Só que hoje, com os aspectos da comunicação, com os acessos que nós temos, as pessoas ficaram muito mais sagazes, ficaram muito mais habilidosas em dizer coisas bonitas, ainda que o final não seja tão bonito. E aquilo hipnotiza, atrai, seduz nesse mundo de Deus. E nós vivemos num mundo onde a sedução fala alto. Nós vivemos num mundo onde nós temos avalanches, nós temos tsunamis de informações com o propósito de nos desequilibrar. De nos desequilibrar. E esse exercício de você voltar para
o equilíbrio, voltar para o jogo, entre aspas, voltar para a sua paz, é o exercício perene. Não é simples de fazer isso aí. Até eu estava comentando antes de vir para cá, falando com a minha esposa, o seguinte, falei, é muito difícil de falar desse tema. Eu não gosto da palavra difícil, eu substituo por desafiante, mas eu vou me permitir falar essa palavra, pelo menos nesse contexto aqui do Centro Espírita, por conta, é como se eu falasse assim, olha gente, para cultivar a paz, nós temos que fazer o seguinte, temos que nos preservar, temos que fazer meditações, temos que fazer renúncias, desprendimento, mas todo mundo sabe disso. Né? É claro que isso aí é uma lição de casa que todo mundo tem que fazer. Mas qual a sugestão de Emmanuel? Né? Qual a sugestão de Emmanuel para isso, para que nós nos apossemos disso, coloquemos isso como uma regra embaixo do nosso braço e consigamos viver nessa sociedade que nos traz esses aportes de informações desequilibrantes e que nos distanciam da nossa essência. Esse é o ponto. E fazer isso é um exercício, é um convite diário, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Então, eu disse aqui que nós somos bombardeados. Nós vivemos nesse mundo cujos valores, em grande medida, estão um pouco, digamos assim, distorcidos. E essa distorção tem um propósito, como eu disse aqui, nos distanciarmos das nossas metas. E qual é a nossa meta? Qual é a nossa meta de vida? Qual é o nosso propósito? O macro, como disse a Tatiana aqui na oração, é aprender a amar. É aprender a respeitar o próximo de uma forma sincera, de uma forma autêntica, de uma forma muito original. Mas diante das circunstâncias da vida, e nós, valendo das anotações de Kardec, que lá na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, ele indaga os espíritos quanto às questões do vício, do egoísmo, no que os espíritos responderam a ele. Falaram, o maior problema da humanidade é o egoísmo, porque ele é o pai, ou ela é a fonte de todos os vícios. Então, esse caos que nós verificamos hoje, que já existia à época de Jesus, a fonte, por assim dizer, fazendo um corte só no tema de hoje, é o egoísmo. Porque o egoísmo, ele fomenta os vícios, ele propicia a cultivação dos vícios. E nós não estamos falando só de vícios aparentes, não estamos falando só de vícios que estão à luz dos olhos de quem quiser ver. Não estamos falando do vício do álcool, vício do tabaco, qualquer coisa assim. Nós estamos falando de outros vícios, ou de todos os vícios. O vício da maledicência, o vício da fofoquinha, o vício do pensamento distorcido, onde tem uma intenção premeditada. Nós estamos falando de outras nuances do vício, ok? Que o egoísmo, como eu disse, se conecta diretamente com essas questões. E o que faz o egoísmo? Transforma a pessoa numa pessoa muito egoísta. Porque o egoísta, e eu ouço muito isso na onde eu convivo, eu tenho professores de plantão, eu tenho educadores de plantão, que me fazem lembrar das coisas que eu estou fazendo e me fazem pensar naquilo que eu muitas vezes já fiz, porque você é um egoísta. Sempre tem alguém apontando o dedo para mim. Quando não tem alguém apontando o dedo para mim, tem alguém dizendo alguma coisa que quer dizer a mesma coisa para mim. Eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém. Quem quiser pegar carona, fique à vontade. Porque o que é ser um egoísta? É pensar em si? Mas essa vida é uma coisa que, desde quando a gente nasce, nós somos suscitados, somos motivados a competir. Se você leva uma nota ruim, você é o pior da sua classe. Se você é o pior da sua classe, você repete de ano. Se você repete de ano, a minha mãe, pelo menos, a moda antiga, falava, você não vai ser ninguém na vida. E quando você vai para enfrentar a vida, você disputa com outras pessoas que têm notas boas, que têm outros acessos, que têm outras perspicácias, outras habilidades, que se você não for bom, você vai ficar para trás. E no que você vai buscar as coisas para frente, você se atrita com as pessoas. Atrita com as pessoas de maneira que você vê que, como dizia a dona falecida, da dona Terezinha, farinha pouca, o meu pirão primeiro.
Não que ela fizesse isso, ela dava exemplos de situações aonde as pessoas tiravam a mão quando era a questão da caridade. E como eu disse, nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar de encarnação, reencarnação, causa e efeito, obviamente, e caridade. Como que é o antídoto para o egoísmo? Jesus disse que, com outras palavras, evidentemente, alcançar a paz, obter a paz, dá trabalho. Ele falou com outras palavras, eu estou traduzindo da minha maneira. Porque tudo dá trabalho. Tudo que você for fazer dá trabalho. A ociosidade, ela te distancia da paz. Porque muita gente pensa assim, bom, pelo menos eu não fiz nada. Engano seu. Quando você pensa que você não fez nada, você deixou de agir. E quando você deixa de agir, você está deixando de contribuir. E isso entra na sua conta. Entra na minha conta, entra na conta de todos nós. E Kardec, que é pedagogo, que estudou na melhor universidade da época, na Suíça, quem é espírita sabe disso, foi educado por Pestalozzi e tudo mais, ele organizou a literatura de forma que nós temos acesso a todas essas lições que explicam sobre Deus, sobre o Espírito, sobre a lei de causa e efeito, sobre a caridade, sobre o livre-arbítrio, o determinismo, todas essas lições. Mas, sobretudo, no caso desse texto de hoje, há ininterruptos exercícios de renúncia e desprendimento. Não é simples, porque é assim, quem de nós já consegue fazer renúncia autêntica? Quem de nós já consegue fazer desprendimento original? Começa com uma troca, começa com situações, por exemplo, vou fazer uma caridade, vou mudar um pouquinho o foco para poder dar significado nisso que eu acabei de falar. Tem aquelas pessoas que fazem caridade espontânea que já sublimaram, são os santos, são a Madre Teresa, são as Irmãs Dulces, são Divaldo Franco e outros que nós conhecemos, que são vultos da caridade. Mas tem muitas pessoas, como nós, eu me coloco dentro disso aí, que sou iniciante na caridade. Porque a caridade, o que é? A caridade é você ajudar uma pessoa. De quê? Pode ajudar com dinheiro e pode ajudar com tempo. Porque quem tem dinheiro dá dinheiro, quem não tem dá o tempo. E se voluntaria, como é o convite que, em caráter permanente, nós vemos aqui na creche. Já vai ter agora a noite da pizza. Os voluntários podem vir trabalhar na noite da pizza. E assim fazer uma ajuda a quem? A essa instituição que ajuda mais de 250 crianças. Acho que é esse o número, né? 250 crianças? Estou desatualizado. São 320 crianças. Eram 250, mas aumentou. Louvado seja Deus. Trabalho e fruto da caridade. Então, Kardec, quando organizou tudo isso, ele ele tinha o apoio, o aporte, a ajuda da espiritualidade. E isso nos alcança hoje como uma lição de casa permanente. Jesus Cristo disse, olha, no mundo tereis aflições. No texto que Emmanuel nos convida a estudar, esse texto 65, Cultiva a Paz, ele fala assim, nós não estamos falando só da guerra externa, porque o que diz o dito popular? Quando a maré está, a Tati que é mergulhadora sabe dizer melhor que eu, quando a maré está branda, a maré está suave, é prenúncio de tempestade. O bom marinheiro sabe disso. Divaldo dizia nas palestras dele, assisti várias, muitas, diga-se, ele falava assim, em tempos de paz, insurge a guerra. Está na guerra, quer que tenha paz. A paz suscita a guerra. Mas Emmanuel fala que não é só dessa paz e não é só dessa guerra, é da interior. Como que eu faço para obter o equilíbrio? Pelo que eu entendi, e assim eu vou reproduzir aqui, é um passo de cada vez. Não adianta querer se mergulhar nesse universo amplo e vasto dos ensinamentos, que nós vamos nos perder e vamos acabar desistindo. Então você tem que fazer aquilo que você aguenta. Em outras palavras, o seu real tamanho. O nosso real tamanho diante das circunstâncias que vão nos oferecer os estudos, as oportunidades.
de trabalho e de execução na busca da paz. Lembrando que no que você vai buscar a paz, você vai entrar em atrito, como eu disse minutos atrás aqui, com as pessoas. E aí é muito legal, porque a gente ouve muito isso aqui no centro. Quer ver um jeito mais simples e mais cômico? Que Deus não me dê força, porque se der eu mato a pessoa. Né? Já escutamos isso, né? Então, eu vou pedir paciência. E quando pede paciência, o que vem? Vem um monte de conflito. Né? Eu quero ser mais paciente. Deus me ajude, me faça, me ofereça a oportunidade de ser paciente. Mas vai vir uma fila de problema para você resolver. De acordo com aquilo que você aguenta carregar, de acordo com o peso da sacola que você aguenta carregar. Qualquer coisa diferente disso, não está certo. Então você tem que dividir o fardo. E aí é um outro exercício que nós temos que aprender, dividir o fardo. Convidar outras pessoas que nós temos que fazem parte do nosso núcleo de convivência a entender e compreender o que está acontecendo, o que muitos de nós não fazemos, muitas das vezes os pais de famílias. As pessoas que puxam a fila, porque falam, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que resistir, eu tenho que aguentar. Numa dessa, não aguenta e morre, desencarna. E aí larga outro problema. Por quê? Porque aí a família está desestruturada. Então tem que chamar as pessoas que convivem na família para dividir o fardo. Senão, a corda vai esticando, a corda vai esticando, a corda vai esticando, e uma hora ela arrebenta. E aí você vai deixar um caos dentro daquele ambiente ao qual você pertencia. Muito bem. Eu disse que as lições de Kardec nos ajudam a entender Deus, Espírito, perispírito, que é um tema mais complexo, reencarnação, comunicação com os espíritos, a lei de causa e efeito, progresso espiritual, a caridade, livre-arbítrio e determinismo. E, sobretudo, as lições de Jesus. Essa lição em específico, fazendo um checklist nesses itens que eu acabei de falar, ela faz uns links muito perfeitos. A reencarnação, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, a caridade, que leva ao desprendimento, que leva ao exercício da renúncia e, portanto, a eliminação dos vícios. Porque quando você vê uma pessoa num estado de situação deplorável, quando você vê a fome sondando uma família, quando você vê doenças que podem ser absolutamente curadas com um pouco de esforço, você se condói. Ali você começa a fazer a sua cura. Ali você começa a fazer a sua transformação. A caridade é uma porta que abre para eliminar os vícios, porque você fala assim, meu Deus, eu tenho tanto, e criaturas não têm nada. E essa questão do egoísmo tem a ver com isso. Porque se as pessoas no mundo, em linhas gerais, eu me incluo nelas, não fossem egoístas, não existia gente passando fome, não existia gente passando frio, não existia gente passando necessidade nenhuma. Por quê? Porque existiria uma compreensão. E o que a gente vê? Nós não vemos isso. Nós vemos ao contrário, nós vemos assim, não, vamos fazer um discurso de inclusão, mas na hora H a gente dá um jeitinho. E com isso gera sofrimento, gera uma série de coisas. Porém, vamos abrir um parênteses. Nós que temos esse conhecimento, nós do mundo espírita, que somos os trabalhadores da última hora, segundo a doutrina espírita, temos uma responsabilidade a mais, que é educar essas pessoas através do quê? Do exemplo. E o exemplo é a caridade. O Espiritismo, através das suas práticas, através da sua escola educadora, todo centro espírita tem uma entidade irmã que é vinculada à caridade. E a caridade vai abrindo essa porta e vai educando a todos nós. Há muito tempo atrás, antes de eu frequentar aqui, ou logo no início, eu visitava, melhor dizendo, a minha esposa visitava, Jaelma visitava, um núcleo de pessoas carentes, me corrija se eu estiver errado, Mauá. Não lembro se era Mauá, Mauá. Célia Mauá. Então, ela ia lá, e algumas vezes eu fui, eu voltava destruído. Porque eu via coisas que eu falava, não é possível que eu estou vendo isso nessa encarnação
diante das coisas que existem para solucionar esse problema. Eu sei que vocês sabem de tudo isso, quem está assistindo também, quem vai assistir depois também, mas é bom fazer parte, entrar um pouco em contato com isso, para a gente sensibilizar. Porque se a gente não se sensibilizar com isso, você não se sensibiliza com mais nada. Você perde a sensibilidade. Vou dar um exemplo mais sutil, menos pesado, melhor dizendo, de um amigo meu. Era muito rico, muito rico. Muito rico. Pensa num cara rico e multiplica. Um dia eu fui visitar ele, eu vi ele com um carro muito modesto. Eu vi ele com aquele carrinho muito modesto, eu falei assim, mas alguma coisa está errada. Ou esse cara está perdendo, ou ele está empobrecendo, alguma coisa. E eu vi assim a fábrica dele gigantesca, tudo funcionando, e ele com aquele carrinho modesto. Aí eu fui falar com ele. Falei, fulano, eu não vou falar o nome por uma questão ética. Fulano, por que você está com esse carrinho modesto, assim, os seus funcionários, tem carro até melhor que o seu. Ele falou, todo ano eu quero trocar esse carro, você acredita? Falei, e por que você não troca? Quando me dá uma vontade louca de trocar ele, eu pego o trator que eu tenho um trator, ele mostrou um trator, tinha um trator lá no meio do pátio, eu pego aquele trator e fico 40 minutos no sol, manobrando o trator, que é difícil, é pesado, é rústico, e aí, depois de meia hora, eu entro no meu carro, e eu vejo como ele é bom, como ele é maravilhoso, como ele é moderno, como ele é macio, como ele é fantástico. Algumas pessoas estão se identificando com o que eu estou falando aqui na sala. E aí, a questão dessa sensibilização é a mesma coisa. Então, o que ele fazia? Quando ele tinha um ímpeto de trocar, ele falava, não, acho que não é a hora ainda. Ele ia lá experimentar uma coisa pior, e aí quando ele voltava para aquilo que supostamente era ruim, aquilo era muito bom ainda. Mesma coisa a questão desses exercícios de caridade. Nós sabemos disso, eu estou chovendo no molhado, mas faz parte da lição do dia. Se vocês olharem no guarda-roupa, tem roupa demais. Se vocês olharem na despensa, tem coisa que de repente lá poderia ser doada. Se vocês olharem a quantidade de sapatos, a gente tem 2 pés, né? Tem um monte de sapato. Eu não estou falando que eu também não tenho. Estou falando que essa lição, e é por isso que eu disse no começo que o aprendizado ele é um ciclo de aprendizado cíclico. Essa lição faz a gente revisitar essas lições antigas, esses momentos antigos, e que trazem para a gente um senso de razão. A gente fala, eu preciso raciocinar mais, preciso olhar mais para as coisas, porque senão o mundo ele vai trazendo esses aportes de informações que nos seduzem, que nos atraem, que nos impregnam, e nós vamos perdendo a sensibilidade. Então, no meu entendimento, de acordo com o que eu percebi dessa lição de Emmanuel, a conquista da paz exige um trabalho, e Jesus nos convida, desde 2025 anos atrás, ao esforço no bem, a disciplina elevada de sentimentos, a iluminação do raciocínio. Então, quando eu ilumino meu raciocínio e eu olho para os problemas que a vida tem, eu me reorganizo e me torno mais disciplinado. E o meu esforço no bem fica mais suave, fica mais tranquilo. Ao contrário disso, se o meu esforço do bem não tiver baseado na disciplina elevada de sentimentos, eu não ilumino o meu raciocínio. E eu vou me distanciando de tudo. E quando eu vejo, eu já estou no meio de alguma coisa que não me traz nenhum bem. Pelo contrário, me torna egoísta, e aí, portanto, eu tenho mais vícios que eu cultivo. Bom, prosseguindo aqui, pelo nosso tempo que já está praticamente no final, que a gente tem meia hora para falar aqui, e eu acho que está tudo certo, eu vou encerrar com frases de Jesus, que eu acho que não tem mais exemplo maior, não existe informação que possa ser mais adequada a essa questão do livramento, do exercício do livramento do egoísmo,
da abdicação dos vícios, do exercício da caridade, do que nós citarmos Jesus. Jesus que é educador, professor, médico por excelência, cuidador de todos nós, que não nos abandona, que nos disse que nenhum ficará para trás, que todos seremos salvos. Nós precisamos recorrer a Jesus todos os dias. E Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já que nós estamos falando de paz, cultivar a paz, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo que eu disse agora, que nos seduz, que nos perturba e que nos entorpece. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que Deus abençoe a todos nós. Aqueles que desejarem fechar os olhos, por favor, vamos fechar os olhos. E vamos agradecer a oportunidade que tivemos todos nós de nos encontrarmos mais uma vez aqui para um propósito maior, que é a eliminação dos nossos vícios, o exercício pelo menos, a tentativa, o afastamento das energias deletérias, toda a nossa gratidão aos bons espíritos que durante todo o nosso curso aqui, o nosso momento aqui, fizeram as leituras das nossas mazelas, substituindo pensamentos deletérios por pensamentos nobres, por vontades legítimas, baseadas no amor, baseadas na doçura do olhar de uma criança, baseada na textura de uma pétala de rosa, baseada no frescor de uma água limpa, baseado no dia de sol e, sobretudo, inspirado no amor. Que Jesus, através dos seus mecanismos e dos espíritos que nos atendem e que nos acompanham, possa nos abençoar nessa noite de hoje, trazendo-nos elementos de paz, sugestões de paz, e assim possamos, cada um de nós, à nossa maneira, em nossas casas, quando retornarmos, dividirmos essa sensação gostosa que nos está sendo proporcionada nesse momento, através das bênçãos, através do derramamento desses bálsamos curadores que são invisíveis aos nossos olhos, mas são essenciais à nossa alma. Possamos todos nós sermos gratos por tudo quanto temos recebido de bênçãos em nossas vidas, que muitas delas nem sabemos avaliar, reconhecer. Assim, portanto, agradecidos que estamos, envolvidos por essa luz, por essa energia, pedimos a licença para encerrarmos o nosso encontro de hoje com a famosa oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu, Senhor, é todo o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus.